Então, a gente queria assim, né, dos nossos representantes, se Deus quiser, né, você está nessa batalha aí, né, que olhe para o povo, né, porque acho que o mesmo sangue que corre na sociedade envolvente corre na população indígena, inclusive nós somos os primeiros habitantes dessa terra. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Missão em Gotas. Aqui é o seu ponto de encontro diário com as notícias mais importantes, discursos e debates do Partido Missão. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer formar sua própria opinião, já clica no botão de se inscrever, deixa aquele like e compartilha com geral. Bora pro vídeo. Eu tô visitando a tribo dos Parissi, que fala a língua Aruac, aqui no estado do Mato Grosso, para explicar para vocês como tem muito indígena que quer trabalhar e produzir, mas que são sabotados pelo governo federal e pelas malditas ONGs, nacionais ou internacionais, que querem ver eles apenas como bons selvagens. E qual a língua da etnia de vocês? De qual grupo? Tem muitos grupos, tem grupo Tupi, o G... nós somos da etnia do povo Parissi, com a linguagem Aruac, né? E aqui nós trabalhamos com as 2 associações indígenas e os 4 cooperativos, né? Você vê, né, que hoje, nós indígenas, até hoje, a gente não tem essa... Você vê que a terra indígena, ele foi demarcado para ser usufruído, mas só que essa garantia a gente não está tendo, né? Por exemplo, hoje nós temos, vocês saíram da fazenda do Hildo, né? Aí de lado tem as terras indígenas, né? Você vê que aí ladinho eles começam a plantar o produto nosso é convencional, né? E a gente está proibido plantar transgênico, né? Então isso dá muita Você vê que por que vocês são proibidos? A gente não sabe. A FUNAI então, a gente tem todas essas dificuldades hoje. Por exemplo, nós temos terra. Até para plantar, nós financiar, nós temos todas essas dificuldades. Se nós produzimos, para nós comercializar, está sendo difícil. Por exemplo, tem as empresas, Cargill, o próprio Bong, essas empresas, a gente não consegue comercializar. E é onde a gente está tendo a nossa dificuldade, né, de comércio, né? E você vê, né, que essas as fazendas vizinhos aí, né, eles têm boa vontade de ajudar, né? E nós, por causa dessa exigência das ONG, dos próprios governos, a gente não está tendo. Não tem ONG que enche o saco. A gente fala as ONG essas que vivem à costa, que fala, que trabalha para preservação, todas essas coisas, né? Eu falo muito dessas ONGs. Então a gente tem essas dificuldades hoje, né? A gente queria sair dessa daí um dia que o governo entrasse, que abrisse essa porta para nós, né? Por exemplo, nós temos uma imensa terra aí. Se nós conseguíssemos essa porta, nós era um empregador, você sabe quantos povo que a gente poderia estar empregando, quanto imposto que a gente poderia estar pagando para o município, para o estado, ajudando a sociedade, e nós saía dessa situação que nós estamos hoje, né? E hoje, né, você vê, né, que nós estamos aqui, o mesmo lado, com imensa quantidade de terra, e nós não conseguimos produzir, é proibido, para transgênico, e até hoje... Ele falou que eles não podem trabalhar com transgênico? Porque... Mas quem? A FUNAI? As ONG, né? As internacionais, essas não, coisas. assim, é só sabotagem. É impressionante. Você vê, né? Nós poderíamos pegar, se não existisse tantas essas coisas, né, nós poderíamos pegar uma empresa que a gente já conhece, a gente poderia fazer uma boa parceria, onde a gente conseguiria desenvolver, melhorar com a formação dos nossos filhos, dos nossos netos, melhorar com a qualidade de saúde. Você vê que hoje a saúde pública está em calamidade, e a saúde indígena está mais pior ainda. Nós, povos indígenas, a gente sempre mal falado, mas você pode perguntar para Hildo que dia que a gente tivemos um problema, nós temos esse bom relacionamento até hoje. Ele, hora que precisa, ele entra aqui dentro, hora que a gente precisa, a gente procura. É uma coisa mais bonita que a gente tem esse relacionamento, né? Que enquanto isso, né, outras localidades, a gente falta de, eu digo assim, mais assim, encabeçado das ONG, que tem outros nossos irmãos indígenas, né? Então, eles vão ouvem mais as ONG do que ele seguir a própria vida dele. E aqui nós somos diferentes. Meu pai era cacique geral do povo Parissi. E nunca ele aceitou ONG, nem a igreja. Ele não aceitava de jeito nenhum. E hoje nós estamos seguindo. Você vê que hoje, toda a maioria das pessoas que trabalham aqui nessas unidades são os indígenas. A unidade de saúde é tudo
maior parte é tudo por indígena, né? Então, a gente queria assim, né, dos nossos representantes, se Deus quiser, né, você está nessa batalha aí, né, que olhe para o povo, né? Porque acho que o mesmo sangue que corre na sociedade envolvente corre na população indígena, inclusive nós somos os primeiros habitantes dessa terra, e até hoje, e nós, como povo, parece até que a nossa situação está mais ou menos um pouco. Imagina outras localidades, por causa dessas brigas das ONG, né, o índio morrendo, enfrentando atrito com, vamos falar assim, a invasão, essas coisas. Né? Uhum. Aí eu vi no Sararé. Sararé aqui próximo, eu vi ali, assim, então... o Comando Vermelho invadiu, matou índio lá. Primeiro, novamente, agradecer vocês de nos receberem. A ideia nossa é muito simples. A experiência do que vocês estão fazendo aqui é uma resposta para essas ONGs que acham que vocês têm que viver sempre na penúria e na pobreza. O que aconteceu no Sararé é o exemplo disso. A tribo fica abandonada, sem nada para poder produzir, sem nenhum tipo de provento que pode ganhar. E aí o espaço tem inúmeras riquezas que podem ser exploradas, no caso deles era mineração. Aí o Comando Vermelho com o garimpeiro invasor toma a área dos caras. Eu entrei no garimpo. É assustador o que tinha ali, prostituição infantil, é um negócio horroroso. E toma a área e a pessoa vive mal. Aí que vem sempre a ONG que vai proteger, vou cuidar de você. E aí quando a gente soube do caso de vocês, é muito bom que vocês não querem ser cuidados. Vocês, nós temos uma área aqui, nós podemos fazer troca de tecnologia com os vizinhos, nós podemos trabalhar, vamos enriquecer, vamos manter a nossa cultura, mas vamos manter a nossa cultura com uma qualidade de vida material, né, dinheiro, estrutura boa. E assim, isso é super legítimo e eu acho que nós precisamos ter mais disso. Então, eu quero aprender o que vocês estão fazendo, eu quero ver as dificuldades que vocês estão tendo, que a gente quer transformar isso num projeto de inspiração nacional. Pra gente levar isso para os lugares. Porque em muitos lugares aconteceu o que o senhor me falou, que é o índio ser usado pela ONG. E quem ganha dinheiro é a ONG. Eu tive um evento com embaixadores de vários países do mundo, com 60. Boa parte deles europeus. E os europeus são os que financiam essas ONGs aqui no Brasil. E aí eu falei para eles, olha, definitivamente suas ONGs, uma parte importante delas vai ter que ir embora do Brasil. Ela não serve para nada. Ela fica atrapalhando o desenvolvimento do Brasil. Ela fica causando briga entre as pessoas. Porque, assim, aqui tem a briga que eles estão tentando gerar, por exemplo, entre índio e produtor. No campo é assim. Lá, quando você vai para o Rio de Janeiro, você vai para São Paulo, a briga que eles querem colocar é entre branco e negro. E o dos americanos, eles têm uma campanha que chama Farms Here, Forest There. Que quer dizer, aquela é brava, né? Fazendas aqui nos Estados Unidos e florestas lá, aqui no Brasil. Ou seja, o próprio fazendeiro americano paga para a ONG vir fazer campanha aqui. Então, naturalmente, tem uma política de sabotagem com a gente. Essa é uma política internacional de sabotagem. E eu falei na reunião, olha, esta política vai acabar. O embaixador, não é nem embaixador, o representante dos Estados Unidos avisou. Aqui acabou, tá? Aí, o atual governo americano tirou o dinheiro para as ONGs deles. Só que os europeus continuam. Então, boa parte do problema de vocês continua, porque é um problema muito ligado a dinheiro europeu, com essas ONGs. E aí a gente tem órgãos governamentais, o Ministério Público, que aí você me narrou aqui que o próprio Ministério Público vem encher o saco de vocês e vocês precisam... Isso é uma loucura tão grande. Isso é uma loucura tão grande. E o pior é que, assim, aquele argumento que utilizam, do tipo, o índio tem que ficar completamente... O indígena tem que ficar completamente distante da sociedade moderna. Existem algumas tribos que estão isoladas do mundo, mas são poucas. Quem tem contato, vai ter contato só com o problema, mas não vai levar a parte boa. Então você leva todos os problemas de ter o contato com o mundo ao redor, mas você não leva nenhum elemento da parte boa, tipo o desenvolvimento econômico. Que você pode manter sua cultura, ao mesmo tempo que você lida com o mundo moderno. Isso acontece com todas as culturas do mundo. Porque só de vocês não pode ter o provento, o ganho de participar da economia moderna em que vocês podem produzir agricultura, eventualmente vocês podem ter uma riqueza mineral que vocês podem explorar também. Por que não? Eu acho que a parte do governo e as mesmas ONGs, eles têm uma visão em que vocês têm que permanecer como, desculpa o termo, selvagens na cabeça dele, num estado de natureza. E não, vocês não são isso, vocês são homens e mulheres inteligentes, vocês são capazes, vocês querem trabalhar, vocês querem aprender, você quer botar a escola aqui, você quer que seu filho seja uma pessoa que tenha a condição de competir com filhos de outras pessoas ao redor do mundo. Então, por que reduzir você a isso? Essa é a nossa bronca e eu acho que essa é a briga que a gente tem que resolver. E aí ver... Por isso que a gente veio aqui, aprender. Por exemplo, a gente vai gravar os vídeos e quando eu poder contar para as pessoas que você não pode usar a mesma semente transgênica que você pode utilizar, é um absurdo. Isso é um absurdo. É meio assustador. E sabe o que é uma coisa mais interessante? Que o transgênico só é uma adaptação genética de uma... Que é um melhoramento. Agora, a mandioca, o mundo inteiro come mandioca. Os índios fizeram um transgênico da mandioca ao longo da história. Eles foram selecionando as maiores raízes até ter uma raiz que seja boa para alimentar. E isso é uma espécie de transgênico. Várias frutas foram sendo selecionadas para ter mais sabor ao longo da história. Então, isso é um processo natural de seleção. E aí não vai fazer... Então, assim, você pode e ele não pode. Isso é um absurdo. Todos deveriam poder. Eu acho que isso motivaria a gente a construir uma legislação para resolver de vez esse tipo de caso. Nós não temos esse direito ainda, né? E, assim, usufruir totalmente. Então, essas dificuldades, como repito mais uma vez, o que adianta? A gente produz, mas a empresa não consegue... Eles falar que não é produzir dentro da terra indígena, ninguém quer comprar.
Então nós estamos tendo toda essa dificuldade. Como eu tinha falado, né? Porque se nós tivéssemos essa liberdade, a gente poderia pegar o parceiro aqui, né? Como eles têm, a gente poderia, nós vamos plantar, você cede adubo, semente, nós planta e nós pagamos. E nós fazemos um tipo de uma parceria que vai ficar bom para as ambas partes, mas só que para plantar, você não consegue plantar porque não tem financiamento. Você planta para você comercializar, porque é convencional, não tem preço, não tem. E o convencional sai mais caro, quase o dobro, né? Então a gente não tem financiamento. Eles não entrariam em nenhum plano safra, por exemplo? Não pode nem pegar o financiamento. Não pode. Gente, isso é um absurdo. Assim, isso é uma escravidão. Isso é uma escravidão. Assim, você quer trabalhar, você quer produzir, você tem os meios, você tem o trabalho e você não pode. Isso é muito absurdo. Isso é muito absurdo. Isso assim, avisando pra câmera nossa que tá me filmando ali, já pensar num projeto de lei pra gente construir pra quebrar isso aí. Isso é um absurdo total e completo. Independente de eu ganhar a eleição, tá? A gente tem deputado no partido nosso, vamos entrar com acho que se com um você projeto de lei fazer matéria, né? Vamos lá na casa tradicional. Vamos lá? Pois é, galera, agora a gente tá indo visitar basicamente a lavoura deles. Eles já fazem, eles têm máquinas, eles dispõem de equipamentos, mas a eles, eu volto a colocar, não é permitido financiamento, nem tem modalidade de financiamento para isso, porque eles não conseguem obter as licenças para trabalhar. Eles não conseguem comprar sementes, então eles não conseguem ir numa Bung, ir atrás, uma Monsanto, sei lá, ir atrás das sementes transgênicas para poder trabalhar no mesmo nível de produtividade que os vizinhos deles, que são, vamos botar aqui o homem branco, né, trabalhando na região. Eles não conseguem os certificados, então se eles têm uma colheita e eles querem vender, por estarem em reserva indígena, eles não conseguem o certificado para poder fazer uma venda oficial. Então, tá tudo interditado para eles, eles não conseguem trabalhar. E eu conheci eles hoje, são todos homens inteligentes, homens capazes, que têm planejamento. A região aqui da tribo, super arrumadinha, escola de ensino fundamental, escola de ensino médio, falam bem, são poliglotas, né? Porque primeiro que eles falam a língua deles, que vocês gostam de história, eu sei que vocês estão acompanhando comigo, né? É um grupo linguístico completamente diferente do grupo linguístico que a gente considera majoritário no Brasil, que seria o Tupi, o Guarani. As palavras, por exemplo, para pedra, eu até perguntei para ele, pedra, fogo, onça, não tem nada a ver. Na maior parte das línguas, vamos dizer, Tupi, a onça tem jaguar, né? Tipo, por isso que tem muitas cidades que chamam jaguariúna, tal. Jaguar, que vai ter o termo jaguar, o animal jaguar. O deles, de onça, era outro nome. Por quê? Porque é um outro grupo linguístico, representa uma outra onda migratória que cruzou o Estreito de Bering e veio para as Américas. E aí lá na casa deles, a gente visitou e ele mostrou a técnica de defumação que muitas culturas indígenas do Brasil utilizam, que é o do moquém, que é você basicamente, após assar uma carne, a carne de caça deles, você coloca sobre uma espécie de uma esteira de palha e aí a fumaça vai defumando. É uma técnica de defumação. Eu fiquei lá especulando, acho que pegou nas imagens ali, a gente conversando sobre a defumação, porque a defumação é uma estratégia de preservação antiquíssima, das mais antigas. Ela vem antes da preservação por sal. E um homem, em alguma época, percebeu que ao você jogar fumaça naquele alimento, aquele alimento ele se preserva. E a gente usa até hoje, né, a defumação. E ela dá um gosto muito bom na comida. Eu estou especulando aqui, então antropólogos, historiadores, mas principalmente antropólogos, né, me corrijam aí nos comentários, mas provavelmente isso deve ter sido trazido por eles da Ásia, porque os indígenas das Américas, eles atravessaram o Estreito de Bering, eles vieram da Ásia há muito tempo atrás e vieram de regiões siberianas, regiões geladíssimas. E a defumação era uma estratégia de sobrevivência e de preservação utilizada nesses espaços, é utilizada até hoje, e eu estou especulando, que essa técnica deve ter sido trazida e ela deve ter sido difundida aqui. Ela é muito comum, né? Ele deu o mesmo nome, que é o moquém, que outros usam, inclusive a gente usa muito o verbo moquear. Vou moquear, não sei o que, moquear quer dizer esconder. Que o moquém é você colocar as palhas, e aí coloca a carne e ela fica meio que escondida. E inclusive o nome moqueca vem muito disso, né? Do moquear, do moquém. Então, é uma técnica de cocção ali sobre fogo que eles têm. E tudo muito interessante, assim, muito legal. Então, outra coisa que é legal colocar aqui, tá? Que, enfim, a gente visitou ali uma espécie de templo que eles têm. A flauta, eles chamavam a flauta de Eli. E era mais do que objeto, ele parecia ser uma encarnação de um deus. Então, quando eles tocam a flauta, a gente não podia filmar, porque é como se fosse o Deus se expressando ali. E aparentemente também tem a flecha sagrada deles. E vai entrar um outro ponto que é muito legal também pra gente estudar disso, que é assim, todas os grandes sistemas religiosos mais antigos são baseados num ciclo de sacrifício, em que você oferece um sacrifício pro seu Deus, o seu Deus fica feliz, e aí ele te dá mais daquilo que foi sacrificado em abundância. O ritual original dos indo-europeus era o sacrifício da vaca. Você sacrificava uma vaca pro Deus, aí Deus ia lá e ficava muito feliz e te dava mais rebanho. Aí você com o rebanho sacrificava uma vaca, dava pra ele, então você ficava naquele ciclo de uma espécie de troca de um favor entre você e a divindade. E isso está presente em todas as regiões do mundo. Isso é uma coisa muito humana. A ponto, se vocês olharem o Velho Testamento, era cheio de sacrifícios animais, né?
caso de Abraão, um dos mais famosos. Mas, por exemplo, na Índia, você vai lá, você tem ainda sacrifícios dos mais diversos. Acho que agora com oferendas de leite, de frutas, eliminaram o sacrifício da vaca há muito tempo atrás. Mas onde eu quero chegar, né? Porque vocês entenderem, a base da religiosa do mundo é essa relação com os deuses da oferenda de sacrifícios, né? Há religiões que não têm isso, mas quase todas têm. E o que o cristianismo tem, que é uma gigantesca inovação, é a ideia de o próprio Deus se materializar e ele ser objeto de sacrifício, e aí não precisar mais ter esse ritual de sacrifício. Aí na igreja católica, quando você vai, e a missa tem a Eucaristia, que é quando você tem Deus tomando corpo através do vinho e do pão, você está repetindo o sacrifício que ele fez anteriormente, quebrando o ciclo anterior de sacrifícios, porque próprio Deus foi o alvo do sacrifício. É como se, né, você faz um sacrifício para o Deus, mas aí ele se torna o próprio sacrifício, ele sacrifica com a verdade, e aí ele elimina a necessidade de sacrifícios. Interessante. Que já é a lavoura da cooperativa Cooperrio, né? Que dá um total de 2.800 hectares, por 400 e pouco população, 100 e pouco família. Veja só a diferença. De um lado, a fazenda, a lavoura de um agricultor convencional. Ali nós temos algodão transgênico de alta produtividade. Já desse lado aqui, a cooperativa indígena. Eles não podem trabalhar com esse algodão. Eles têm que trabalhar com um milho convencional, um milho tradicional, que vai ter necessariamente uma produtividade menor. Aqui é a área comum, onde eles guardam as máquinas e tocam a atividade produtiva. Veja, a cooperativa indígena tem uma área produtiva super bem arrumada e é bem legal porque é uma mistura de maquinário moderno, construções modernas com as construções tradicionais deles. Tá? Isso é uma coisa muito legal. Isso é manutenção da cultura dentro de um ambiente de competitividade, que é uma coisa que a gente sempre preza. Agora, olha o desafio, né? Eles têm um maquinário, eles estão se estruturando, montaram cooperativa, estão tentando pegar as licenças, mas a cultura que eles têm que trabalhar é de um milho convencional. Não é nem um milho de última geração. É como se ele falasse, Renan, você vai começar a produzir celular. Vamos montar uma fábrica de celular. Mas você só pode fazer aquele Nokia. Lembra aquele Nokia que a gente tinha antigamente e não quebra? Não, como? Ninguém quer usar, todo mundo quer smartphone. Pois bem, obrigam ele a produzir algo antiquado, com menor produtividade, sem as mesmas licenças e certificados para poder vender para fora. E aí querem me dizer que isso não é querer manter os indígenas no Brasil na pobreza. É sabotagem. Não. Recordação, você não Sério? Quero? Não, pelo amor de Deus. Nossa. De lembrança pela visita, né? Procedendo o Cocá. E a visita dele foi muito bom para o povo pareci, né? E a gente quer continuidade desses nossos projetos para frente. Maravilhoso, e eu posso falar para você, tá? Até não deixar cair, que agora isso aqui é uma posição de poder, tá, com esse Cocá. Foi uma honra, e assim, que o seu exemplo e o exemplo da sua nação inspire todo mundo. Porque isso aqui, a sua postura é a postura de uma liderança que pode resolver um grande problema nacional. Eu acho que a cultura ou a tribo, a nação indígena quiser ficar isolada, que fique. A que não quiser ficar isolada e que quiser desenvolva. Vocês têm o direito de escolha. Não querem que vocês tenham o direito de escolha e querem que nós fiquemos em conflito, como permanentes inimigos. Não, essa é uma nação muito grande, esse é um país muito grande, todo mundo pode prosperar. E o Brasil só vai dar certo quando todos nós prosperarmos. Beleza. Então, o seu recado é um recado inspirador pro Brasil inteiro. Esse vídeo vai ser muito ouvido. Muito obrigado por ter nos recebido. Queria te dar um abraço. Obrigado mesmo. Aqui, eu por enquanto não sou nada, mas esse aqui é um chefe de estado de verdade, tá? Muito obrigado, galera. E aí, o que achou desse vídeo? Para não perder os próximos cortes e continuar acompanhando tudo o que acontece no Partido Missão, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu comentário com a sua visão sobre o assunto. Compartilhe com seus amigos e ajude a espalhar a informação. A gente se vê no próximo vídeo.